pastor Neguinho falou comigo para estar vindo trazer uma palavra, e eu tenho colocado diante do Senhor, e Ele me direcionou numa palavra assim que toca muito aos nossos corações, e acredito que vai tocar em cada um que está aqui neste lugar, que é uma intimidade com Deus. Amém? Amém, irmãos? Então já quero convidar os irmãos a abrir em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo, é muito difícil esse versículo, irmãos, não sei nem se vão conseguir decorar. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus capítulo 6, versículo 33. Todos encontraram, amém? A palavra do Senhor diz assim: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Dá para a igreja repetir junto comigo, amém? Vamos lá. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, neste momento, Pai, nos colocamos na Tua gloriosa presença aqui neste lugar, ó Deus, pois nós queremos ouvir a Tua voz, meu Pai. Como nós sempre costumamos falar, meu Pai, que não seja palavras que seja para saciar o nosso ego, uma palavra, meu Pai, que seja, meu Pai, que para satisfazer a nós mesmos, mas que venha de impacto aos nossos corações, uma palavra que venha de encontro a cada um aqui neste lugar, para que nós venhamos compreender, Senhor, realmente aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Assim é que nós te oramos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê diz amém? Amém. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus Cristo aqui neste lugar? Quando eu falei com os meninos para cantar um louvor, exatamente deu certo, em questão desse louvor que abraça-me, né? Em questão, muitas vezes que nós crescemos, desenvolvemos, nós chegamos ao ponto de muitas vezes achar que podemos caminhar com nossos próprios, com nossas próprias decisões, com nossos próprios pés, sem depender de mais ninguém. E quando nós olhamos, irmão, se quiser baixar um pouco esse microfone, eu sou o Gasguito, amém? Glória a Deus. E quando nós olhamos em questão da letra desse louvor, quando ele fala que nós ser como criança, porque na realidade a criança, ela é de pura inocência, a criança ela não tem maldade com ela, é tanto que nós estávamos vendo aqui as crianças correndo de um lado para o outro, né? Tinha até aqui um violonista aqui, aquela criança aqui que estava com violão, eu vi ele bem menor ainda, estava de colo, já queria tocar violão, não era, presbítero Johnny? Aqui vocês sabem mais do que eu, porque é aqui onde ele frequenta. E nós vamos olhando tamanha inocência que uma criança, quando ela briga com a outra, elas logo estão ali brincando uma com a outra. Por quê? Porque a criança ela não tem maldade no seu coração, e isso nós podemos contemplar sobre a inocência. E quando fala que quando nós crescemos, quando nós vamos desenvolvendo, nós vamos o quê? Perdendo aquela em ter que buscar no Pai. Glória a Deus. E aí nós vamos, agora ficou tipo assim a voz do Papo Donald. Glória a Deus, aleluia. Ei, som, ei. E quando nós vamos desenvolvendo, irmãos, nós vamos vendo que nós vamos perdendo aquela dependência com os pais, não é assim? E quando nós olhamos em questão da palavra, Renato, mas por que buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Quando nós falamos de uma intimidade com o Pai, nós podemos ver que lá em Marcos capítulo 13, versículo 3, vou falar igual o Johnny agora, 12 mais 1,
fala sobre a escolha dos discípulos, porque aqui diz: e subiu ao monte e chamou para si o que ele quis, e vieram a eles. Aqui conta que Jesus, ele subiu ao monte exatamente para orar, para poder apresentar em oração, porque ele iria selecionar aqueles que ele escolheu para ser seus discípulos. E quando nós olhamos para o Senhor escolher os discípulos ali, ele passou a noite orando, apresentando em oração esta causa, para poder escolher aquelas pessoas que iam ser levantado para o apostolado, no caso, os seus discípulos, e para eles se tornarem discípulos. O próprio Senhor Jesus Cristo os escolheu para levar as boas novas. E o Senhor, ele quer exatamente que nós venhamos se colocar à disposição dele, para que nós venhamos ter uma intimidade com ele, ter uma proximidade com o Senhor. E isso é que tem faltado muito em nossas vidas. Cada um que se encontra aqui neste lugar, que estão nos ouvindo nesta noite, é isso que nós temos que desenvolver em nossa vida, em priorizar a palavra de Deus, em priorizar uma comunhão com o Senhor, em priorizar viver realmente um compromisso com o Evangelho em nossos corações. E nós muitas vezes questionamos por que não acontecem as coisas sobre as nossas vidas, por que nós não contemplamos os milagres, por que não acontece isso ou aquilo outro sobre as nossas vidas, mas muitas vezes nós somos o culpado de nada acontecer. É isso que nós nos deparamos por falta da comunhão, em não buscar em primeiro lugar o reino de Deus sobre as nossas vidas, em não buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e não priorizar a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas muitas vezes quando nós acordamos de manhã, nós se levantamos e esquecemos de buscar em primeiro lugar o reino, em buscar e orar, conversar com Deus, meu querido, eu vou lhe dizer uma coisa: o nosso dia não vai ser tão agradável. Porque Deus, ele quer apenas ter intimidade comigo e ter intimidade contigo. Ele quer estar conosco em todos os momentos de nossas vidas, independente que seja na alegria, independente que seja na fartura ou na escassez, ou mesmo numa festa ou até no luto, mas ele quer estar conosco. O Senhor, ele quer estar comigo e contigo nos nossos projetos, nos nossos sonhos, tudo aquilo que nós planejamos, ele quer participar junto comigo e contigo. E isso nós não temos colocado como prioridade. Pelo contrário, muitas vezes nós temos uma atitude muito errada. Por exemplo, quando uma pessoa se encontra enfermo, a pessoa está com a enfermidade, a pessoa busca em todos os lugares. É tanto que na própria palavra conta a história da mulher do fluxo de sangue, que conta que ela buscou em todos os médicos a cura. Ela gastou tudo quanto tinha para buscar a cura. Mas quando ela se deparou sem nada, quando ela se deparou simplesmente sem nenhum centavo no seu bolso, foi quando ela buscou em Deus. Só que a diferença da mulher do fluxo de sangue, ela não conhecia o Jesus que eu e você conhecemos. Mas pelo contrário, ela teve o privilégio de ouvir sobre Jesus, sobre este homem que estava afamado. E quando ela ouviu falar desse homem, ela foi em busca da presença dele. E ela imaginou, olha, imagina quem levou as boas novas para essa mulher. Porque se ela estava com esse fluxo de sangue, alguém falou perto dela, alguém comentou sobre este homem afamado, sobre este homem que estava curando o cego, curando o coxo, levantando os mortos. Então ela ouviu falar e no seu coração ela colocou que se ela ao menos tocasse na orla das suas vestes, ela seria curada. Para você ter uma ideia que tamanha expectativa ela criou no coração dela. E ela não pensou duas vezes, ela não pensou na situação que ela ia enfrentar, ela não pensou em passar pela multidão, mesmo sendo com certeza xingada, sendo muitas vezes humilhada, mas ela foi até a presença de Jesus.
Mas por que eu estou falando em questão da mulher do fluxo de sangue? Para poder falar para você que muitas vezes nós temos a atitude dela, só que contrário, ela não conhecia Jesus, mas muitas vezes eu e você, nós conhecemos o Deus Todo-Poderoso, nós conhecemos Jesus Cristo, mas nós não temos a atitude de buscar nele em primeiro lugar sobre as nossas vidas. Nós buscamos em qualquer outro canto, muitos buscam até em lugares inadequados. Aconteceu uma situação, para não citar, foi mais para o lado de Serrote Seco, para não dizer aqui perto. E um irmão de uma igreja, irmãos, estava passando por um problema difícil. O presbítero Johnny, ele estava com enfermidade e tudo bem, ele começou a se tratar e foi curado. Só que ele estava próximo de umas pessoas que não era cristã, que não era evangélica, e a mulher olhou para ele e disse assim: olha, eu te vi lá na rezadeira, tu estava lá para ela rezar, não era? Aí, eu mesmo não. Mas ele foi, irmãos. Muitas vezes nós buscamos em qualquer outro lugar a bênção, buscamos a cura. Pessoas procuram em locais inadequados, aí por último deixa para buscar em Deus. Aí muitas vezes usa essa frase: ah, agora só me resta Deus. Que resta Deus o quê, meu querido? Deus, Ele tem que estar em primeiro lugar na tua vida, na minha vida. Ele tem que ser em primeiro lugar em nossas vidas. O que tem sido a prioridade na tua vida? O que tem sido a prioridade na minha vida? Tem que ser Deus, tem que ser o Senhor Jesus Cristo. E nós olhamos que muitas vezes fazemos tudo o contrário. A palavra é bem simples, a maioria até conhece: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se você olhar todos, ou até a maioria conhece esse versículo, mas poucos colocam em prática. Porque buscar em primeiro lugar o reino de Deus é ter uma intimidade com Ele, buscar ter uma conversa com o Pai Celestial constantemente. Quando nós fazemos isso, meu querido, essa intimidade com o Pai, me lembra, sabe o que, presbítero Johnny? Me lembra quando o Senhor, Ele ia destruir Sodoma e Gomorra, Ele foi primeiro conversar com Abraão. Olha a tamanha intimidade que Ele tinha com Abraão. Ele foi conversar com Abraão, por causa da intimidade que Abraão tinha para com Deus. Ter intimidade com o Pai é a melhor coisa que nós podemos fazer. Sabe, muitas vezes eu e você como os pais, nós que temos os nossos filhos, você como mãe que tem seu filho ou a sua filha em casa, a melhor coisa o que é que nós podemos ter com eles? É ter uma intimidade, uma proximidade com os nossos filhos. Você jovem que está aqui neste lugar, se você tem intimidade com teu pai, com tua mãe, é a coisa mais maravilhosa que existe, você se abrir, conversar, dialogar. E isso muitas vezes tem faltado em nossos lares. Jovens têm perdido a comunhão com os pais. Os pais têm perdido a comunhão com os seus filhos, ao ponto de viver dentro de casa como dois estranhos. E aí quando vem para a igreja, escuta falar de um Deus que Ele é maravilhoso, que Ele é amável, mas você dentro de casa não sabe o que é isso, porque você não desfruta de ser amável com seu filho, e os seus filhos vão crescendo muitas vezes amargurado, chateado, revoltado, porque não tem um pai atencioso, porque não tem uma mãe carinhosa. Aí quando vem para a igreja, escuta falar desse Deus. Ei, meu querido, mas mesmo assim eu tenho algo para te dizer, independente, porque a palavra mesmo diz: a tua mãe que te amamentou, se ela te abandonar, o próprio Senhor Deus diz: eu jamais te abandonarei. Ele cuida de ti. A minha filha está aqui, eu posso falar com prioridade. Chegou um tempo lá em casa que nós estávamos vivendo uma vida quase como dois estranhos. É uma triste realidade, mas aconteceu. Eu ia para a igreja, já contei essa história, eu ia para a igreja, louvava na casa do Senhor, cantava louvor e adorava a Deus, provavelmente não passava nem do teto.
Mas quando chegava em casa, é igual aquela música, não tem uma música que diz, né? Quando chega em casa é um lobo devorador. Assim eu estava sendo um pai desatencioso, um pai desamoroso, um pai que provavelmente quando minha filha, o meu filho, a minha esposa olhava para mim, dizia: que hipócrita. Isso é forte, né? Mas aconteceu com minha vida. Às vezes nós botamos uma máscara, vivendo de aparência. Nós vivemos de uma forma que as pessoas olham para nós e dizem assim: olha que cara crente, que mulher crente, cheia de Deus, mas na realidade é como um sepulcro caiado. Por fora é uma beleza só, mas por dentro é uma carniça só. Porque não tem Deus no coração, não tem intimidade com o Pai. E dentro de casa é uma destruição só. Mostra para os outros que é um santarrão, mostra para os outros que você é cheio de Deus, mas na realidade é como um sepulcro caiado. Ter uma intimidade com o Pai não é viver de aparência, mas é viver de coração sincero diante do Pai e com os seus. A nossa igreja, ela não começa aqui. A igreja de Deus, ela não começa aqui nessas quatro paredes. A igreja começa em nossos lares. Começa lá na tua casa. Começa lá na tua casa, você com os seus filhos e os filhos para com os pais. Lá é que tem que começar uma intimidade. Mas para a glória de Deus, um dia caiu a ficha. E comecei a compreender no que eu estava falhando. Irmãos, dói. Eu louvo a Deus porque Deus me despertou para a palavra, me despertou para o verdadeiro evangelho, porque muitas vezes a gente vive um evangelho de mentira, um evangelho fajuto, não vive na palavra, mas vive de falsidade e hipocrisia pura. Por isso que nós temos que buscar ter uma intimidade com o Pai. Precisamos despertar e ser como uma criança, inocente, dependente do Pai Celestial sobre a minha vida e a tua vida. Para que nós venhamos entender o que Ele quer para comigo e para contigo. E quando nós olhamos que o Senhor Jesus Cristo, Ele escolheu os discípulos, Ele não escolheu simplesmente aleatório, mas Ele escolheu. E se você olhar para a vida de cada um dos discípulos, cada um tinha um problema, tinha uma dificuldade, mas o Senhor cuidou de cada um. E o Senhor sabia que entre os 12 ainda tinha um que iria lhe entregar. Mas mesmo assim, lá no final, quando Ele foi lhe entregar, Ele ainda olhou para ele e disse, chamou de amigo ainda. Sabe? O Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, Ele só quer apenas ter uma intimidade comigo e contigo. Ele quer apenas que nós realmente se achegue a Ele e tenham comunhão com Ele verdadeira. Sabe, eu me lembro de Pedro. Pedro, que quantas vezes eu e você, nós criticamos, falamos mal de Pedro. Ah, Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes antes que o galo cante. Mas quantas vezes nós não negamos Ele? Quantas vezes não negamos o nome do Senhor Jesus Cristo com coisas supérfluas, com uma pequena mentira, ou por causa de propina, por causa de coisas falsas que levam nós à destruição, e sem perceber nós estamos com o pé no abismo para cair no inferno. E se nós não despertar, pode ser tarde demais. Por isso nós temos que rever se nós estamos buscando realmente uma comunhão com o Pai. Quando nós olhamos lá no mesmo capítulo, Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante, aqui o próprio Senhor Jesus Cristo está ensinando como orar. E aí você, quem não conhece, né? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Aí quando nós continuamos, diz, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. E nós oramos e esquecemos de praticar o que a palavra mesmo diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas muitas vezes nós estamos fazendo a nossa vontade, esquecendo de fazer a vontade do Pai. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. A única coisa que Ele fala para nós pedir, não é o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje.
Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Nós queremos ser perdoados por Deus, mas nós muitas vezes não queremos perdoar aqueles que faltam com nós. Quantas pessoas não estão com câncer assolado nos seus corações, chamado mágoa? Quantas pessoas não estão enfermas espiritualmente, porque têm se voltado contra os irmãos, contra algumas pessoas, até mesmo pessoas das famílias, e não liberam perdão, e muitas vezes usam uma expressão que diz: eu levo para o túmulo, mas não perdoo. E aí você, quando lê uma palavra dessa, diz: Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aquele que tem me ofendido. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Até aí tudo bem. E esquecemos de continuar no versículo 14, que diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Você quer o perdão de Deus? Você quer o perdão do Pai? Então aprenda a liberar perdão. E no versículo 15 diz: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E muitas vezes nós estamos negando ao nosso Pai. Não estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Pelo contrário, estamos vivendo uma vida de injustiça. E é isso que nós temos que rever em nossas vidas, como nós estamos vivendo. Renato, mas que palavra é essa? Essa palavra, meu querido, ela não é só para vocês, é para mim também. É uma palavra que vem de encontro ao meu coração também, porque na realidade essa palavra, ela vem de impacto aos nossos corações, porque o Senhor, Ele cuida dos seus filhos, Ele fala a palavra para que venha de impacto aos nossos corações, para que haja mudança em nossas vidas, para que nós venhamos viver segundo a vontade dEle e não a nossa. O Senhor, Ele tem exatamente a expectativa de que nós venhamos viver segundo a vontade dEle e não a nossa. Eu fico me lembrando muitas vezes, irmãos, que muitas vezes nós que se dizemos ser a noiva do Senhor, em certos momentos nós passamos por cada tribulação pesada que... Espera aí, Renato, mas que tribulação? A tribulação que eu estou falando não é nem tanto uma luta física, uma situação como uma perseguição, mas a maior luta que nós passamos é esse monstro que nós temos assolado dentro de nós, que é o nosso próprio eu. E esse monstro que nós temos assolado dentro de nós, muitas vezes ele fica querendo sair, porque a nossa maior luta não é contra o nosso irmão, contra a nossa irmã. A nossa maior luta é contra nós mesmos. Onde muitas vezes nós está dentro da igreja, na coletividade, é muito fácil nós levantar as mãos e glorificar o nome do Senhor. E dizer: Senhor, o Senhor que governa a minha vida, o Senhor que governa os meus planos, meus sonhos, meus projetos, eu vivo segundo a tua vontade e não a minha. Mas quando está lá no seu particular, lá na tua intimidade, você sozinho, lá no teu quarto, lá no banheiro, onde você está? Longe da tua esposa ou longe do teu esposo? Longe dos seus pais? Será se você tem ao ponto de viver uma intimidade com o Pai, que independente de onde você estiver, você anda com sinceridade e com compromisso com o Evangelho do Senhor? Porque ter uma intimidade com o Pai está muito mais além de estar entre quatro paredes. Porque cultuar o nome do Senhor, independente de onde nós estamos, nós temos que louvar e agradecer o nome dEle. Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes, sim,
Mas se você lembrar, está escrito que quando foi que o galo cantou, ele se arrependeu. Ele se arrependeu e chorou amargamente. Ele se arrependeu daquilo ato dele que ele cometeu. E quando nós olhamos, sabe o que foi que aconteceu? Se você voltar um pouco atrás na história de Pedro, o Senhor, quando viu a primeira vez Pedro, o que foi que ele disse? Quando ele teve aquela pesca maravilhosa, ele pescou muitos peixes e ele disse: Pedro, tu é pescador de peixe, né? Pois agora eu vou te fazer pescador de homens, de almas. E aí quando Pedro ali chorou, se entregou ao Pai, se você olhar, quando ele passou aquele período de Pentecostes, que desceu o Espírito Santo, tomou de conta da vida daqueles discípulos, quando ele saiu e pregou, mais de 5.000 almas se rendeu aos pés do Senhor Jesus Cristo. Buscar ter uma intimidade com o Pai está muito mais além de que está neste momento de culto. Buscar uma comunhão com Deus está muito mais além de que subir aqui no púlpito, de que ocupar uma cadeira dessa. Buscar uma intimidade com o Pai e dar o culto racional está muito mais além deste lugar. Está, sabe aonde? Seja na tua casa, seja na escola, seja no teu trabalho, seja onde for, que Deus esteja em primeiro lugar na minha vida e na tua vida. Quando nós compreender, nós vamos se tornar pescadores de almas, se tornar verdadeiros discípulos nas mãos do Senhor. O trabalho da liderança dessa igreja, como o pastor Neguinho e os presbíteros aqui neste lugar, é exatamente preparando discípulos, pessoas que se coloquem à disposição para aprender do Evangelho, para que vocês venham poder se levantar como discípulo aqui neste lugar. Como nós podemos falar aqui que a igreja e para Cajueiro, para a glória de Deus, foi onde se levantou muitos missionários para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque buscam intimidade com o Pai, busca ter uma comunhão com o Senhor, busca a presença de Deus sobre a sua vida e vive o Evangelho com seriedade e uma comunhão com o Senhor, independente de onde está, meu querido. E buscar essa comunhão com o Pai está muito mais além do que estar entre quatro paredes. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Às vezes nós murmuramos com coisas pequenas, e quando nós olhamos ao nosso redor, tem pessoas que estão passando um momento tão difícil em suas vidas, mas adoram ao Senhor. Nós aqui estamos aqui neste lugar, nós temos a liberdade de ir e vir, sem precisar de depender de ninguém, para poder se locomover. Enquanto neste momento tem pessoas prostradas em uma cama. Eu mesmo tenho um sobrinho que depende de um aparelho, no caso, ele depende de oxigênio para poder respirar. Jovem, meu sobrinho tem 16 anos, e ele depende de um oxigênio para poder respirar. E você pode respirar sem depender de aparelho. Eu tenho um irmão que acredito que muitos aqui já conhecem, o Francisco. Ele tem dificuldade, ele tem problema de nervo, ele tem dificuldade de falar, ele tem dificuldade de andar, mas eu posso dizer que o meu irmão, ele é um guerreiro de Cristo Jesus, porque a dificuldade que ele tem, os contratempos que muitas vezes nós colocamos como situação difícil, como uma pequena gripe, como uma coisinha qualquer, o meu irmão, ele não perde um culto, ele sempre vai para os cultos adorar o Senhor, serve na casa de Deus, ele participa de todos os trabalhos, seja na igreja principal ou nas congregações, ele sempre está à disposição para glorificar e ter uma intimidade com o Pai.
E muitas vezes nós temos tudo nas mãos, uma saúde maravilhosa que o Senhor nos dá, e muitas vezes não buscamos ter uma intimidade com o abençoador, que nos dá de graça tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos, porque vem dEle, e para Ele são todas as coisas, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso que nós temos que aprender a ser grato, e parar de buscar não só as bênçãos de Deus, mas buscar o abençoador, buscar Ele. Porque muitas vezes nós buscamos, as pessoas até conseguem a cura física, mas não busca até uma comunhão com o Pai. Vi aqui que o horário passou, irmãos, desculpa, mas eu quero já encerrar a dizer, mas se eu e você, nós buscar essa comunhão com o Pai, até uma intimidade com o Senhor, eu desafio qualquer um aqui neste lugar, e você que está nos ouvindo, se nós buscar uma intimidade com o Pai, meu querido, eu não estou exagerando não, porque é a palavra que diz, viu? Cuidado, se você tiver, até no velório, se você orar, é capaz do defunto se levantar. Sabe por quê? Porque a palavra mesmo de Deus disse, o Senhor Jesus Cristo disse que nós poderíamos fazer muito mais coisas maiores que Ele. Agora cabe a mim e você ter uma intimidade com o Senhor, buscar uma comunhão sincera com o Pai. Ele quer apenas ser meu amigo, ser teu amigo. Ele não quer apenas ser uma pessoa que vem distribuir coisas e bênção para cada um que está aqui. Ele quer sair daqui de mão dada com cada um de nós, para ir para os nossos lares e fazer parte das nossas vidas 24 horas por dia. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essa segunda parte diz, e as outras coisas apenas será acréscimo sobre a minha vida e a tua vida. Vamos ficar de pé.